Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui na Semana de Eventos Integrados da UDESC em Joinville, e é um prazer hoje apresentar a palestra que vai ser proferida pela professora Rebeca Schroeder Freitas, do DCC, com o título Revisões da Literatura, o porquê fazer e por onde começar. Então, a professora Rebeca, ela é parte integrante do programa Interagir, né, o programa de extensão que estão com várias ações aí na SEI, e esta é uma delas. Professora, muito obrigada, com a palavra. Obrigada, Isa. Bom dia a todos e a todas. Espero que estejam todos bem. E nessa palestra, nosso público-alvo é você, aluno, né, que está começando a fazer o seu trabalho de conclusão de curso, está iniciando uma iniciação científica, começando talvez no mestrado e não tem ainda muita experiência com pesquisa, ou até qualquer pessoa que esteja entrando no mundo da pesquisa e precisa entender o que é uma revisão da literatura. Então, não é incomum, né? Muitos de nós, quando iniciamos a nossa jornada acadêmica na pesquisa, nós nos deparamos com o nosso orientador falando assim: você precisa fazer uma revisão da literatura. Muitas vezes ele te dá um tema, né? Ou até te dá uma série de artigos para você começar a ler. E durante o seu trabalho de conclusão do curso, ou até um relatório técnico que você vai fazer lá na iniciação científica, você vai precisar escrever uma revisão dos trabalhos relacionados ao seu. Mas a gente não está falando aqui apenas de escrever textos científicos. É muito mais do que isso a contribuição de uma revisão da literatura, né? Então, todos esses tipos de trabalho que eu citei são trabalhos científicos, né? E todo trabalho científico ele tem que ter uma contribuição, né? Ele precisa ser relevante, então ele tem que trazer uma inovação. Daí você pode estar pensando, poxa, professora, eu só estou fazendo uma iniciação científica ou um trabalho de conclusão de curso que tem um período bem limitado. O que eu vou criar, né? Inovar nesse tempo? Sim, você vai inovar, talvez propondo um método um pouco diferente daqueles que já existem para resolver um problema particular, né, do seu domínio de atuação, né? Claro que a inovação proposta por um trabalho de graduação, ele não vai ser tão grande quanto a inovação proposta por um mestrado e mesmo um doutorado, que aí a gente espera uma questão, um percentual de inovação bastante grande, tá? Mas, enfim, o seu trabalho precisa trazer inovação. Então, por isso que a gente fala que ele precisa ser relevante. Ele tem que ser útil, ele tem que resolver um problema. Não adianta você trazer uma inovação que não resolve problema que não existe. Então, isso é outra coisa bem comum, né? A gente tenta propor, às vezes, um trabalho para resolver um problema que nem existe, né? Então, a gente precisa conhecer o nosso problema. E ela precisa ser correta, né? A gente precisa comprovar que a nossa solução, do trabalho que a gente vai fazer ou faz, ele realmente resolve um problema qual a gente propõe resolver. Tá? Isso a gente faz de uma série de maneiras, né? Através de experimentos, comprovações matemáticas, estudos de caso, e tem várias outras formas aí. Bom, antes de continuar, eu quero dizer que, né, como a professora Isabela falou, eu sou do DCC, eu sou da área de computação, então talvez aqui, não sei, mas a gente tenha públicos de outras áreas, né, então eu peço licença para muitas vezes dar exemplos da minha área de atuação, que é banco de dados, mas isso não significa que não vai se aplicar à sua área, tá? Então, só
os exemplos e alguns mecanismos de busca que eu vou mostrar em seguida que são próprios para a computação, tá? Mas tudo isso vale para as demais áreas. Bom, então, falamos dos 3 pontos que nós temos que ter num trabalho científico, resumidamente. Bom, nessa apresentação eu vou focar na questão de inovação, tá? O que eu preciso para pensar numa coisa inovadora, para propor uma coisa inovadora, né? A revisão da literatura, ela precisa ser feita justamente para a gente poder identificar oportunidades em relação ao que já existe, né? Então, por isso que é tão importante a gente revisar a literatura, porque a gente não vai reinventar uma coisa que já existe, né? Reinventar a roda, como dizem, né? Nós precisamos ver o que já existe para, primeiro, não tentar propor uma coisa que alguém já fez e, ao mesmo tempo, identificar algumas oportunidades, problemas que talvez essa literatura levanta e que não foram resolvidos ainda por ninguém, né? Ou não foram resolvidos para determinado caso, né? Então, a gente consegue, ao mesmo tempo, conhecer o que já existe e, ao mesmo tempo, entender o que a gente pode fazer também no nosso trabalho, resolvendo problemas específicos e trazendo inovação, tá? Então, nessa apresentação, eu vou falar com vocês sobre 2 tipos de estudos sistemáticos que a gente pode conduzir para fazer uma revisão da literatura, tá bom? Que é o mapeamento sistemático da literatura e a revisão sistemática da literatura, tá? Então, eu vou dar uma ideia bem geral desses estudos, né? Claro que se você quiser executar qualquer um deles, você vai ter que pesquisar um pouco mais, mas você vai ter uma noção do que eles tratam e talvez o que aplicar no seu caso, tá? Bom, mas antes de tudo, né, aqui um sumáriozinho da minha apresentação, eu vou falar para vocês questões relacionadas à literatura científica, né? Que tipos de literatura buscar, aonde buscar e como qualificar essas literaturas. Isso é bem importante quando a gente faz uma revisão da literatura. Muitas vezes, dependendo do seu caso, você não vai executar um protocolo como esse que eu vou mostrar aqui, talvez um protocolo mais simplificado. Isso é bem comum. Mas essas diretrizes que eu vou dar com relação à literatura científica, você precisa tentar para fazer revisões da literatura confiáveis, tá bom? Na sequência, eu vou falar um pouquinho desses tipos de estudos sistemáticos, os 3 passos, né? Planejamento, condução e resultados. Os 2 tipos de estudos, eles têm um protocolo bem similar, com algumas diferenciações, então eu vou mostrar o protocolo, os passos do protocolo e vou fazer as devidas ajustes para o mapeamento e para a revisão, tá? Vou falar um pouquinho no final sobre ferramentas, né, que vocês podem usar, e se der um tempinho, uma pequena demonstração aqui, e as conclusões do nosso trabalho, tá? Bom, quais são os tipos de literatura que a gente deve buscar, né? Então, primeiro lugar, não, uma opção que a gente já sabe que deve buscar são os livros, né? Quando eu iniciei o meu mestrado, eu não tinha ainda muita experiência com pesquisa. Eu tinha feito um trabalho de conclusão de curso num contexto ainda não muito científico, né? E eu usei muitos livros, né? E aí eu me deparei com o meu professor de metodologia científica no mestrado, que foi o professor Raul Vaslavic, que ele falou assim: livros é um conhecimento consolidado, só que provavelmente em algum momento do tempo, até agora, eles vão estar defasados. Então eu pensei, nossa, né? Como assim? É um livro, né? Gente, principalmente quem está na computação, as coisas mudam muito rápido, né? Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo de banco de dados. Os livros de banco de dados, eu diria assim, que 70% deles é um conhecimento consolidado e ainda atual. Por quê? Vou falar por quê. Porque os bancos de dados hoje, né, os livros principais, eles falam da teoria de banco de dados relacional. Essa não mudou desde 1970, né?
é um tipo de sistema consolidado e mais, é sobre uma teoria bem consolidada, que é a teoria de conjuntos. E ela não mudou, né? Então, 70% do livro ainda não está defasado, e eu acho que não vai ficar. Mas o resto, aí você encontra lá bancos de dados XML, bancos de dados orientado a objeto. Gente, essas coisas foram muito usadas ali de 1998 a 2006, talvez, né? Mas hoje você não vê XML, o que é isso, né? Muitas pessoas não são nem dessa época. Então, é um conhecimento defasado. Não que não seja importante, mas tem outras coisas novas e atuais para a gente pesquisar, né? Então, onde que está o conhecimento mais recente? Estão nos artigos, né? E aí a gente tem dois tipos de artigos que são publicados em eventos. Então, como é que funciona, né? Existe um evento científico. Nós, como autores, queremos publicar um artigo nesse evento. A gente escreve o artigo, submete o artigo a esse evento. Ele passa por uma revisão de pelo menos 3 revisores e, se aceito, ele entra nos anais do evento ou proceedings do evento, né? Então, ele é publicado ali. E o que a gente pode ter nesses artigos de evento, né? A gente pode ter uma produção primária, né, que tem uma contribuição, uma inovação direta, ou a gente pode ter uma produção secundária. O que são produções secundárias? São trabalhos que revisam outras produções primárias, né? Que é o caso dos protocolos que a gente vai ver hoje aqui, que é o mapeamento e a revisão sistemática. Eles vão falar de outros trabalhos e analisar outros trabalhos, né? Então, vou fazer o que algumas pessoas também existe uma outra conotação de survey, né? Em que a gente analisa o que já existe, né, em termos de estudos primários, que são inovadores, e faz uma análise de um conjunto deles, tá? E um outro tipo de produção são os artigos de periódicos, a gente chama de journals, né? Muito comum a gente usar essa expressão. Eles apresentam também contribuição científica, assim como os artigos de evento, né? Mas, diferente dos artigos de evento, eles são, digamos, o suprassumo da produção científica, né? Por quê? Porque são contribuições que são extensivamente provadas, experimentadas. Então, enquanto que, né, eu levaria talvez meses para escrever um artigo de evento, talvez eu leve 1 ano ou mais para escrever um artigo de periódico. Por quê? Porque não é só escrever, né? Você tem que desenvolver, você tem que formular, você tem que provar muitas vezes matematicamente ou experimentalmente e de várias maneiras, né? Então, por exemplo, vou dar o contexto da minha área de banco de dados. Um artigo de periódico bom é aquele que ele está fundamentado matematicamente na teoria, né? E, além disso, ele tem uma série de experimentos que são reproduzíveis e de larga escala, né? Sem isso, é muito difícil um artigo de periódico ser aprovado, tá? Mas isso é diferente de áreas para áreas, tá? Se você é da área de engenharia, é bem diferente, né? Até dentro da computação pode ser bem diferente, tá? Então, tá, os artigos de periódico são suprassumo, tá? Agora, existem outras produções, né? Capítulos de livros, até alguns eventos acabam publicando em capítulos de livros. Revistas e jornais de notícia não são muito usados aqui, mas podem eventualmente ser usados. E aí você pode falar assim, tá, professora, mas os sites, né? Os alunos gostam muito de usar referências de sites. Gente, site é uma exceção. Você vai usar um site se ele for de um projeto que faz alguma coisa relacionada ao seu problema. Aí você pode usar, né, ou pode ser uma ferramenta lá do Python. Aí você vai colocar referência porque você usou tal ferramenta. É nesse sentido, não dificilmente a gente vai usar isso para uma revisão da literatura, tá? Por quê? Por um motivo muito simples. Todos esses itens que eu citei aqui, livros, artigos, né? Eles passaram por um crivo muito alto. Então, por exemplo,
os artigos eles são submetidos para um lugar e pelo menos três experts na área vão avaliar se esses artigos estão corretos, produzem inovação e são relevantes, né, resolvem um problema, aqueles 3 itens que eu falei lá no começo, tá? Então, se passar, eles aprovam. Se não passar, não vai aprovar. Então, quer dizer, você tem a segurança de estar trabalhando sobre uma literatura confiável, tá? A mesma coisa os livros, né? Só não tem esse crivo, talvez, de 3 experts, mas também tem, tá? Bom, e falando em qualificação, quais são as melhores publicações? Tá bom, a gente sabe que agora os artigos são importantíssimos do ponto de vista de revisão da literatura, tá bom. Mas quais artigos, né? Primeiro ponto, eles precisam ser os mais recentes possíveis. Então, quanto mais recente, melhor, especialmente se você é da área da computação, está toda hora mudando, né? Com relação ao idioma, a gente sempre prefere artigos que estão em inglês. Por quê? Né? Inglês é uma língua universal, internacionalmente aceita, né? Então, quando a gente faz uma produção, né, um artigo, a gente não faz porque quer botar no nosso currículo e tal. Não, a gente quer dar visibilidade ao nosso trabalho. Então, se ele for em inglês, né, internacionalmente essa visibilidade vai se ampliar, né, diferente do escrever em português, tá? Então, quanto maior a visibilidade, melhor, e eles tendem, né, a ser mais qualificados. Eu não estou dizendo aqui que artigos em português não devam ser usados, não é isso, tá? E que não são qualificados, também são. Só que, preferencialmente, até a gente tem eventos nacionais aqui no Brasil que requerem que os autores façam seus artigos em inglês, justamente para dar essa visibilidade. Então, por isso, é mais importante que ele esteja em inglês. Outra questão é a quantidade de citações, né? O que é isso? Quando eu publico um artigo, né, e ele vai lá por um mecanismo de busca ou para o site da conferência, as pessoas vão começar a ver meu artigo, né? E aí, se acharem interessantes, vão usar como referencial teórico dos seus respectivos trabalhos e vão me citar, né? Vão dizer, ó, né, usei como referência o artigo da Rebeca, tá? Então, quanto mais pessoas citarem o meu trabalho, melhor ele é. Essa é um resumo, né, do que a comunidade científica hoje entende. Mais importante do que publicar um artigo é ser citado. Quer dizer, ele precisa ser útil, né? Então, a quantidade de citações mostra indiretamente quanto ele é útil, né? E, dessa forma, várias instituições internacionais determinam o impacto, né, da nossa produção baseado em alguns indicadores que, na verdade, o que eles consideram? Quantidade de citações. Por exemplo, o Scopus ou o H-Index, né, todos estão relacionados à quantidade de citações, tá? E também o fato de dentro de um veículo de publicação, o que eu quero dizer? Uma conferência, né, um evento, um periódico, a visibilidade, né, as citações dos seus respectivos artigos qualificam também esse veículo de publicação, esse journal, esse evento. Então, quanto mais os seus artigos são citados, melhor é esse veículo de publicação, tá? Além disso, os artigos, em especial, eles podem ser completos, curtos ou posters. Geralmente, esses 3 tipos de artigo a gente tem na maioria das conferências, né? O artigo completo é aquele que tem, né, a metodologia, a parte teórica, a revisão e um estudo experimental ou algum estudo de caso que comprova razoavelmente, né, o trabalho. Um artigo curto é um artigo resumido, então ele é menor do que um artigo completo e ele não tem tantos detalhes, às vezes nem tem um experimento, né? É um trabalho em andamento. E depois o pôster a gente só faz lá um pôster para uma amostra, por exemplo, na Tenda da Ciência, aqueles pôsteres que vocês estão acostumados a ver, tá? Então, geralmente a gente privilegia os artigos completos como o próprio nome já diz, por eles estarem mais completos que os outros,
tá? Bom, então tá. Aonde eu vou procurar, gente? Eu não vou procurar em qualquer lugar no Google, né? Eu vou procurar em bibliotecas digitais, que podem ser gerais, né, como o I3E, ou bibliotecas mais específicas, como a ACM para computação, né? Então, aqui eu listei algumas bibliotecas que a gente usa bastante na computação, algumas são para outras áreas também. A gente tem indexadores de publicações também, como o DBLP para a ciência da computação e o Google Acadêmico Geral, que são, digamos, sites que relatam, né, as publicações, você pode buscar lá, só que eles vão endereçar uma dessas bibliotecas digitais ou outras que não estão aqui listadas, tá bom? Não é muito comum, mas às vezes nós temos conferências também que registram as publicações nos seus próprios sites, tá? Não é muito comum, mas existe. Beleza, então tá. Sabemos agora que tipo de literatura é relevante, onde vale a pena procurar e como qualificar uma literatura. Agora vamos falar um pouquinho desses estudos sistemáticos que a gente se propõe a falar, né? Então eu vou falar do mapeamento e da revisão sistemática. Qual que é a diferença entre eles? O mapeamento, você vai identificar uma lacuna, uma oportunidade de pesquisa. É um processo em que a gente vai pegar uma grande quantidade de artigos, né? E vai fazer um tipo de categorização, contabilizando contribuições, não vai fazer um estudo muito a fundo, muito aprofundado, né? Porque o objetivo é a gente ter resultados quantitativos. Por exemplo, quantos usam o banco de dados X? Quantas publicações usam o método tal, né? Então a gente vai quantificar muita coisa e identificar então essas oportunidades de pesquisa. A revisão sistemática também é um procedimento bem similar, porém ele é bem mais profundo. Então, você vai pegar uma menor quantidade de artigos, vai aprofundar. Então, assim, muitas vezes, no mapeamento, a gente não lê o artigo como um todo, né? Algumas vezes sim, mas na revisão a gente precisa entender o método, a gente precisa entender direitinho como ele foi provado, né? Então a gente tem que entender as nuances dos artigos, tá? E a gente vai então ter como resultado os resultados são mais qualitativos, né? Então qual método ali é melhor para tal situação, né? E você vai fazer as suas devidas comparações de eficácia, tá bom? Então, sumarizando, né? O mapeamento ele visa a abrangência, a revisão, a profundidade dos estudos. Para fazer um mapeamento sistemático, previamente, você precisa ter um conhecimento superficial no assunto, e justamente ele serve muitas vezes para isso, o mapeamento, para que você tenha uma noção geral de uma área e para depois ir aprofundando, talvez através de uma revisão sistemática, que daí é mais aprofundada, tá? Geralmente, no mapeamento, as questões de pesquisa são mais genéricas, abrangentes, enquanto na revisão são mais específicas, tá? A quantidade de produções que a gente avalia no mapeamento é bem ampla, enquanto que na revisão tende a ser pequena, tá? No mapeamento, a gente preza por uma categorização dos trabalhos, na revisão, uma análise deles. Não significa que eu não possa ter uma categorização também na revisão, mas o importante aqui é analisá-los. E, como resultados, um mapeamento é mais quantitativo e a revisão mais qualitativa, como eu já falei, tá? Bom, então, quais são as etapas de ambos os estudos? Como eu falei antes, eu vou falar sobre um protocolo geral, né? Porque os dois protocolos, tanto de mapeamento e revisão, eles são bem parecidos. Claro que difere no aprofundamento, né? E aí eu vou fazer as devidas colocações do que é diferente em um, o que é diferente no outro, tá bom? Então tá, ele tem o estudo ele tem 3 etapas. Primeiro eu vou planejar, depois eu vou conduzir, né? Vou executar de fato e vou fazer um relatório com os resultados, tá? Bom, o protocolo, segundo os autores que definem, né, com clareza o que é um mapeamento, uma revisão sistemática, ele deve
conter os seguintes itens, né? Uma breve introdução, contendo contexto, problemática, objetivos e justificativa, as questões de pesquisa, as palavras-chave que eu vou usar nos mecanismos de busca, os mecanismos de busca que eu vou usar, alguns critérios para selecionar os trabalhos e qual a forma que eu vou aplicar esses critérios. O item 7, com relação a... ele se aplica a revisões sistemáticas, né? E não a mapeamentos, porque aqui a gente vai ainda além dos critérios de seleção, a gente vai avaliar a qualidade dos trabalhos. Então, de novo, é um estudo mais aprofundado, a gente vai entrar nas nuances do problema. O item 8, definir quais dados nós vamos extrair desses trabalhos e, por fim, definir o cronograma do nosso estudo com datas, se possível, de cada atividade. Beleza, vamos falar de alguns itens mais importantes desse protocolo, tá? Questões de pesquisa. Por que eu tenho que definir questões de pesquisa? Porque se eu vou fazer um estudo sistemático, eu quero responder essas questões, né? Eu tenho dúvidas, eu quero descobrir alguma coisa, né? Então, eu preciso elencar ali quais são essas questões que vão ser respondidas pelo meu estudo. Então, por exemplo, eu posso ter uma questão genérica, né, principalmente no mapeamento sistemático. Vou dar um exemplo da minha área. Quais modelos de banco de dados não convencionais, que não são relacionais, que são utilizados em sistemas transacionais? É bem genérico, porque a gente tem vários modelos não convencionais e vários sistemas transacionais, né? Mas aí eu posso especificar ainda algumas nuances que eu quero também responder nesse estudo, por exemplo, através de questões específicas. Quais as técnicas de modelagem que eles aplicam em cada um dos modelos utilizados, né? Quais os principais domínios de informação que usam esses modelos? Porque sistemas transacionais é uma montoeira de coisa. Eu quero saber quais são os domínios que eles estão aplicando. Sistema de gestão de nota fiscal, o que é, né? Quais sistemas gerenciadores de bancos de dados são utilizados, né? São questões mais específicas à minha questão genérica, tá? Essas questões, elas são importantes porque a gente vai ter que responder elas, mas também a gente vai usar elas para definir palavras que vão ser usadas no nosso argumento de busca, lá nos mecanismos que nós vamos usar, né? Então, existem dois métodos principais que a gente pode usar para definir o nosso argumento de busca. O primeiro deles é fazendo uma pesquisa exploratória, né, para identificar, por exemplo, os trabalhos que precisam. Você sabe que tais e tais artigos precisam estar no seu estudo. Então, você pode validar uma possível string de busca, um argumento de busca, considerando que esses trabalhos, né, fazendo uma verificação se esses trabalhos estão sendo retornados se você submete aquela string no mecanismo de busca, tá? E, além disso, você pode dar uma olhadinha nesses trabalhos para ver quais as palavras-chave que eles usam e para daí você também colocar no seu argumento de busca, se for o caso, né? Todos os artigos geralmente têm uma seção ali na primeira página contendo as palavras-chave do artigo, tá? Esse primeiro método ele é bastante usado, tá? Principalmente em mapeamento. Por exemplo, o seu orientador fala, você tem que revisar tais e tais artigos. Esses aqui, tem super relação com o seu trabalho, né? Então, você sabe que eles têm que estar no teu estudo, certo? Então, você vai acabar avaliando eles a partir das suas palavras-chave e te ajudando a fazer esse argumento de busca. Um outro método também utilizado em mapeamento, mas a gente vê mais em revisões, é o método PICOC, ou alguns usam só a parte pico dele, né? Em que a gente tenta identificar algumas questões, alguns elementos das nossas questões de pesquisa, né? Por exemplo, a população, o que eu quero avaliar? Bancos de dados não convencionais. Sobre o quê? A intervenção, modelos, né? Comparação, nesse caso aqui eu não estou querendo comparar ninguém, né? O resultado, na verdade, que eu espero é o uso em si, né? Como eles estão sendo usados. E o contexto que seriam sistemas transacionais, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, um argumento de busca poderia ser bancos de dados não relacionais de modelo e uso
e sistemas transacionais. Dentro desses parênteses, aí eu ainda poderia ter um OR, né? Por exemplo, ali, uso, OR, aplicação, né? Então, é apenas um exemplo, tá? E é importante falar que muitas vezes a gente precisa revalidar esse argumento de busca, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso lá na condução, tá? Beleza. Aonde eu vou buscar? A gente já falou isso no começo, né? Então, se você é da área de ciência da computação, você precisa considerar essas bibliotecas aqui que são as mais relevantes para a nossa área, né? Principalmente a ACM, 3E e Springer. As demais também são importantes, mas essas três são tops, né, para nós. E aí você vai estabelecer critérios para incluir artigos e excluir artigos. Então, pensa lá, você definiu uma string de busca, botou numa biblioteca digital daquela, no buscador, e tá, apareceu um monte de coisa. Mas você vai selecionar, né? Você não vai pegar tudo, né? Você tem que ter algum critério. Por exemplo, eu só quero pegar artigos a partir de 2018, né? É um critério de inclusão, tá? Eu só quero artigos em inglês. Então, os artigos em português vão ser excluídos. E aí é importante, né? Veja, a minha string de busca aqui do exemplo está em português, né? Se fosse para trabalhar com artigos só em inglês, eu teria que mudar esse meu argumento para ser em inglês, né? Obviamente. Beleza. Eu quero trabalhos completos ou curtos, né? Como eu falei antes. Os estudos, eles têm que ser primários, secundários, terciários, né? Lembrando que os primários têm inovação, os secundários revisam um conjunto de primários e os terciários são aqueles que revisam um conjunto de estudos secundários, né? Que seriam mapeamentos e revisões, tá? Então, eu posso selecionar quais deles me interessam. A disponibilidade de acesso, vários artigos dessas bibliotecas aí são pagos, então, de repente, eu só vou pegar os artigos que estão disponíveis pelo portal da CAPES, lá, pelo acesso da CAPES, que é o que a gente tem acesso aqui pela UDESC, tá? Se o trabalho é único, né, tanto do ponto de vista que um determinado trabalho ele pode ser retornado pelas N mecanismos de busca que você executar, tanto por aqueles trabalhos que o autor publica a mesma coisa, não exatamente a mesma coisa, mas artigos muito similares com uma pequena extensão. Isso acontece muito. Então, você pode, de repente, selecionar isso melhor. E também, obviamente, a relação com o tema desejado, né? Às vezes, pelo título, né? Que é isso? Não tem nada a ver com que eu coloquei na string de busca, e aí até uma questão de revalidar a string. Beleza. Defini os meus critérios, agora eu vou definir como eu vou fazer essa filtragem, né? Os autores desses métodos, desses estudos, eles falam que o ideal é que essa filtragem, essa seleção, seja feita por 2 ou 3 pessoas, né? Mas geralmente a gente acaba fazendo sozinho, né, em trabalhos individuais. Mas se a gente tem uma equipe, seria melhor, né? Com relação às revisões sistemáticas, a gente, além dos critérios de inclusão e exclusão, a gente precisa considerar critérios de qualidade. Então, veja, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento. Então talvez eu tenha que considerar, olhar melhor o conteúdo dos textos para saber, por exemplo, se o trabalho define bem seus objetivos, se, em se tratando de um estudo comparativo, por exemplo, as variáveis elas foram bem definidas, né, nos experimentos, inclusive, se eles coletam os dados e os métodos são adequados, se eles fazem experimentos, se esse experimento é feito pelo menos 30 vezes, né, que é uma coisa que a gente fala muito quando faz experimentos em computação, né, tem que ser pelo menos repetido umas 30 vezes para ter certeza, né? Tem alguns critérios que são bem profundos aí que precisam daí ser avaliados para identificar se o artigo é de qualidade em termos de conteúdo, tá? E aí, tá, que dados? Beleza, selecionei os trabalhos que eu vou avaliar. Agora, o que eu vou extrair desses trabalhos? Obviamente, os dados que vão responder às questões de pesquisa que eu defini lá no começo.
Aí eu posso pegar alguns outros dados, por exemplo, o ano de publicação desses artigos, qual o veículo, né? Qual é o nome do evento ou do periódico, a afiliação dos autores, de que universidade eles são, de que país eles são, né? O contexto de aplicação, se é usado, sei eu, para a área da saúde, para a área da educação, né? E tantas outras possibilidades que a gente tem aqui, para citar só alguns exemplos, tá bom? Bom, e por fim o cronograma. Tá, eu vou dizer, eu vou estipular qual o protocolo que eu vou seguir, vou documentar e vou prever ali, né, quando eu vou executar cada etapa, né? Então, muitas vezes isso é bem, parece irrelevante, mas é bem importante, né? Uma vez eu fiz um protocolo desse e na época eu usei uma biblioteca digital no momento que eu conduzi o experimento que estava disponível no momento que eu coletei os dados, mas quando o meu artigo foi publicado com aquela revisão, esses artigos, a biblioteca tinha saído do ar, né? Então, como é que eu vou justificar para os revisores que, poxa, mas essa biblioteca nem existe mais, né? Esse link está quebrado, então é importante a gente documentar isso por uma série de razões, esse é um exemplo, tá? Beleza, próximo passo. Ok, planejamos, agora vamos executar o estudo. Ok. Quanto aos argumentos de busca, sim, gente, isso acontece. A gente vai ter que adaptar no momento de, muitas vezes, para cada mecanismo de busca, a gente vai ter que fazer algumas variações, né? Por quê? Porque esses mecanismos têm algumas diferenciações, digamos assim, ao considerar as expressões booleanas, tá? Então, o que você vai fazer? Vai executar lá, vai retornar os trabalhos, você vai selecionar, aplicar os critérios de seleção, filtragem, e tá. Aí você vai salvar cada um desses trabalhos, preferencialmente o PDF, né? E aí, se você trabalha com LaTeX, já salva o metadados das citações, o BibTeX, né? E aí, o que você vai fazer? Beleza, baixou tudo. O que você vai fazer? Vai considerar os critérios, né, de inclusão e exclusão, de qualidade, no caso da revisão também, e aí você vai começar a analisar artigo por artigo. Primeiro ponto, vai verificar se o título, o resumo e as palavras-chave desse artigo já são suficientes para dizer se o artigo deve ser incluído ou excluído do seu estudo. Se você não tiver, se esses elementos não te derem essa resposta, você vai ter que analisar um pouco mais o artigo. Vai ter que analisar, ler a introdução, a conclusão e ver se elas respondem. Se não respondem, você vai ter que analisar o trabalho como um todo, né? Então, é muito comum que nos mapeamentos a gente, às vezes, consegue ficar ali no primeiro item, título, resumo, palavra-chave, e geralmente a gente acaba indo para a introdução e conclusão. Mas nas revisões, a gente costumeiramente chega no trabalho completo, né? Porque o trabalho é mais profundo, né? Eu preciso avaliar os critérios de qualidade para ver se vale a pena eu avaliar, né? Questões de experimentos e tudo mais, tá? Tá. E aí você vai registrar quais trabalhos foram incluídos, quais foram excluídos e por que foram excluídos, tá? Isso é importante para documentar, beleza? Ok. Fizemos os estudos e agora a gente vai mostrar o relatório dos nossos resultados desses estudos, né? Você vai, no caso do mapeamento sistemático, né? Você vai mostrar muitas vezes uma série de gráficos, né? Mostrando quantitativamente, por exemplo, quantos artigos usam o modelo não convencional tal, quantos artigos usam o modelo não convencional Y, né? Quantos são do mecanismo de busca tal, né? Então, a gente faz uma série de categorizações e quantitativamente mostra o resultado desse estudo. Agora, na revisão sistemática, é muito comum a gente, a partir dos critérios, né, e dos elementos que a gente extrai dos estudos, a gente produza tabelinhas comparativas entre os vários trabalhos, e aí a comparação não é quantitativa, né, e sim qualitativa.
E não apenas as tabelinhas são apresentadas, né? No texto a gente discorre muito, comparando detalhes bem profundos desses trabalhos e conduzindo ao objetivo ali do estudo das questões que nós queremos responder, tá? E aí, obviamente, você precisa ver, né, se as questões de pesquisa que você definiu estão sendo respondidas. Se não aconteceu alguma coisa errada aí no caminho, você vai ter que revisar o seu processo e reexecutá-lo. Bom, eu acho que vai dar tempo de falar, mas existem algumas ferramentas bem legais para apoiar vocês nessas coisas, né? Então, eu vou falar um pouquinho, principalmente do Mendeley, que é uma ferramenta bem legal para organizar os trabalhos revisados. O Parsifal, que é uma ferramenta que ajuda você a fazer tanto um mapeamento quanto as revisões sistemáticas, e também vou falar um pouquinho de umas nuances ali dos mecanismos de busca, tá bom? Mas eu vou já concluir aqui a apresentação para daí fazer essa demonstração, tá? Pessoal, a gente fala que o mapeamento sistemático da literatura é um mapeamento do escopo de pesquisa que a gente vai atuar. Então, é muito comum que, quando a gente está iniciando num tema de pesquisa, a gente recorra a esse tipo de estudo para entender a área, muitas vezes, e o que há disponível, quais são as nuances que precisam ser consideradas, né? E aí, pessoal, uma vez que a gente tem essa visão abrangente geral da área, a gente acaba, como resultado do mapeamento sistemático, muitas vezes identificando alguns trabalhos ali que são super relevantes para aquilo que você quer trabalhar, o problema que você quer tratar. E aí você já aproveita aqueles trabalhos e já emenda uma revisão sistemática e vai aprofundar só com esse conjunto menor de trabalhos, tá? Então, esse é um protocolo perfeito, né? Eu acho, assim, que às vezes isso não é possível por uma questão de tempo, muitas vezes, dependendo do trabalho científico que é realizado, né? Então, é comum também a gente fazer um protocolo mais simplificado, a partir de referências pré-definidas e fazer um outro tipo de busca, mas esses elementos desses estudos são importantes você considerar para validar os seus trabalhos, tá? E também outra coisa que é legal é que esses estudos em si, eles são publicáveis, eles podem virar um artigo, né? É um estudo secundário, lembra lá? É uma contribuição secundária, né? Então, pensa que, veja, a gente não publica um artigo só por publicar, a gente quer dar visibilidade ao nosso trabalho. Então, você pode ajudar a comunidade científica com esses resultados desses estudos, certo? E aí, o que você vai, no seu trabalho de TCC, mestrado, iniciação científica, o que você vai usar disso tudo aí que eu falei para colocar no seu relatório técnico, no seu documento de TCC? Né? Você vai usar isso para colocar num capítulo lá de sessões de trabalhos relacionados, né? E aí você vai poder dizer com todas as letras que, ó, o meu trabalho é inovador, porque eu revisei a literatura e não achei nenhum trabalho que faz tal coisa para tal coisa, né? Ou não achei nenhum trabalho que usa o método tal para resolver tal coisa num tempo computacional inferior a tanto, né? Então, são várias nuances ali que a gente pode considerar, tá? E, por último, gente, tudo aquilo que a gente faz cientificamente, ele precisa ser documentado, né? Porque todo trabalho científico, ele precisa ser reproduzível, né? Então, se a gente publica qualquer artigo, toda a metodologia que a gente adota, ela precisa estar documentada, porque as pessoas que vão ler e vão revisar o artigo, elas podem, deixa eu ver se isso aqui funciona, né? Será que ele não está me enganando? Né? Ou até desenvolver um estudo similar para um outro contexto, né? Então, isso é uma questão bem importante, tá? Pessoal, como eu falei, eu vou compartilhar algumas ideias aqui, né? Depois a gente abre para perguntas, tá bom? Bom, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre... Deixa eu botar para baixo aqui.
falando um pouquinho sobre, né, as bibliotecas digitais que a gente tem, né? Eu estou aqui no Google Acadêmico, né? Como eu falei, é um indexador de outras publicações. Eu gostaria de mostrar aqui, né? O próprio Google Scholar, ele mostra ali o ranqueamento das venues, né? Das veículos de publicação, dos eventos e dos periódicos, né? Então, ele mostra aqui o H-index e o H5 median, né? Que são indicadores que estão relacionados àquela quantidade de citações que eu falei. Então, a gente tem uma classificação, uma pontuação aqui para várias, né? As top aí que estão encontradas no Google Scholar. A gente consegue ver individualmente também por veículo de publicação, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Em seguida, ainda no Google Acadêmico, eu procurei aqui um nome de autor que eu conheço bastante na minha área, que ele é bem influente, né? Então, aqui retornou um monte de artigos que ele publica, né? E mostra aqui, ó, que esse artigo foi citado por 1.460 outros artigos. Então, veja, é um artigo super bom, né? Isso atesta muito a qualidade desse artigo, né? Ele foi muito utilizado como referência de outros artigos. Tá, mas é porque é de 2009. Ah, mas sei eu, né? Se eu pegar 2019, vamos ver. A questão temporal influencia um pouquinho, né? Mas ao longo do tempo, isso é bem importante, né? Ó, de 2016 para cá, né? Citado por 239 aqui, né? Então, são referências bem importantes. E aí, olha só, quando você clica aqui, ele vai redirecionar para a biblioteca digital que ele foi publicado, né? Então, eu já cliquei aqui e abriu a biblioteca digital da CM com o artigo onde ele foi publicado. Eu consigo baixar o PDF, eu consigo ver aqui que, veja, ó, é um número diferente, ó, diz aqui que ele foi citado por 643 artigos, porque aqui a recuperação dessa biblioteca não é tão ampla que nem do Google Acadêmico, né? Então tem um pouquinho menos, mas não deixa de ser bem legal, tá? E aí, olha só que legal, né? Vai mostrar os metadados aqui, o resumo, as referências desse artigo. E eu consigo aqui, ó, ver as métricas, né? Do artigo em si, quanto ele foi citado novamente, o total de downloads, quantas pessoas baixaram esse artigo, e aqui eu consigo ver quais foram os artigos que foram citados, que citaram esse artigo, né? Então, pessoal, isso mostra a qualidade do artigo, mas também é uma estratégia de pesquisa, assim, eu diria, ad hoc, independente, né? Por exemplo, se eu sei que esse artigo, agora eu estou saindo um pouquinho de revisão sistemática e mapeamento, tá? Mas, por exemplo, se eu sei que esse artigo é super importante para a área que eu estou pesquisando. Então, eu posso, além de avaliar ele, eu posso avaliar as referências que ele usa, se eu tenho alguma coisa aqui que eu preciso ler com mais detalhes. Eu posso ir nos outros artigos que citam esse aqui, é o que a gente chama de backtracking, né? E ver se aqui não tem outro trabalho. Veja, esse trabalho é de 2009, então pode ser que tenha outros trabalhos bem mais recentes aqui que tratam, já evoluíram o método e eu posso revisar, né? Então, esse é um protocolo também interessante se você tem um conjunto já de trabalhos para avaliar previamente, né? E buscando outros através dessas citações, tá? E talvez, por que não, usar numa revisão sistemática e aprofundar sobre esses artigos, tá bom? Outra coisa, né, que eu queria mostrar é o Parsifal, né? Aqui a gente tem, bom, aqui eu tenho um aberto, né?
aqui não seria bem um título adequado, mas eu poderia usar um título, uma descrição desse mapeamento, e veja que ele tem as 3 fases de condução aqui do mapeamento ou da revisão, né? E no planejamento ele tem todos os itens que a gente falou lá, os objetivos, né? As questões de pesquisa, a string de busca, né? As palavras-chave e sinônimos, as fontes, que são os mecanismos de buscas que nós vamos usar, e a seleção de critérios de inclusão, exclusão e de qualidade, né? A condução aqui também, né? Ele vai mostrando por biblioteca que você usou a string de busca. E depois os relatórios também, ele mostra, né? Se você selecionou ali alguns itens para retornar. Então, é uma ferramenta completinha para você usar para te ajudar a fazer um mapeamento ou uma revisão sistemática, tá? Beleza, e por último, deixa eu ver. Quero mostrar para vocês o Mendeley. Eu gosto muito dessa ferramenta, por vários motivos. Então, assim, eu estou com a ferramenta Mendeley Desktop aqui, isso aqui me ajuda muito a fazer revisões da literatura. Eu consigo criar pastinhas e colocar os artigos aqui. E para cada artigo, né, eu consigo registrar os metadados desse artigo, eu consigo baixar ele, o documento PDF, né, ele tem até um espaço de armazenamento legal para a gente colocar. Deixa eu ver se eu acho aqui um artigo que eu usei bastante, né? Então, por exemplo, esse aqui, eu posso adicionar notas, né, nesse artigo. Quando eu abro ele, deixa eu ver se vai dar para ver, né? Eu posso grifar, eu posso colocar comentários e eles aparecem aqui, né? Eu posso, aqui, eu usei umas tags, né? Com palavras-chave que esse artigo, né? Coisas que esse artigo trata. Então, se eu quiser aqui uma hora buscar todos os artigos que falam de partitioning, ele vai trazer os vários artigos que estiverem naquela tag. Então, é uma coisa bem legal para usar. E mais legal ainda é que ele tem, eu vou voltar lá para o browser, né? Ele tem como se fala, um plugin que eu já instalei aqui, ó, do Mendeley. E vamos supor que eu estou aqui nesse artigo. Eu quero botar esse lá no meu repositório para avaliar ele melhor, né? Fazer o meu mapeamento lá e vou botar numa pastinha, tá? Aí eu venho aqui no plugin e aí ele mostra aqui esse artigo e vários outros que estão na referência desse artigo. E, não, eu quero só esse artigo, né? Aí eu coloco aqui e mando adicionar aqui em cima na pasta RDF, né? Aqui ele não vai adicionar, pessoal, porque eu já adicionei para mostrar para vocês, tá? Mas talvez eu possa mostrar algum outro aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, né? Vou botar na pasta RDF, né? Então, ó, uma comparação de abordagens de larga escala. Então, eu vou colocar ele lá. Opa, falhou. Acho que é porque não tem. Vamos lá. Esse aqui não tem PDF. Eu queria um que tivesse PDF. Enfim, tá. Para não demorar mais, eu fiz isso antes da apresentação. Eu cliquei nesse aqui e mandei colocar em artigos recentes, tá? E mandei adicionar. Então, ele não vai adicionar porque eu já tinha adicionado antes, tá bom? E aí, ele baixa aqui na minha biblioteca. Deixa eu voltar para o Mendeley. Ele baixa aqui para a minha biblioteca, né? Em artigos recentes. Aí você vê lá o artigo que eu acabei de baixar, né? Quer dizer, eu baixei antes, né? Como eu falei. Ó, e ele vem já com todos os metadados, né? E ele vem também com um PDF nesse caso, né? E aí ele vem assim, ó, que nem esse cara aqui. Ele vem, você quer baixar? Aí você clica aqui, ele vai baixar o PDF para sua máquina, tá? Ou para o seu repositório, tá? Então ele já baixa. Outra coisa muito legal, se você usa LaTeX,
eu quero citar esse trabalho no meu TCC, no meu artigo. Então, você vem com o botão direito aqui e exporta. Exporta não. Copia como uma entrada de Biblitex. Então, ele vai lá, né? E deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ele vai lá e coloca, né, a entrada de Bibitec, né, para a gente botar lá no LaTeX, direto. Né? Você vai lá no Bibitex, ele coloca, na verdade, ele coloca bastante metadados junto, né? Coloca lá, beleza, você coloca no seu Bibitec. E ainda, ele te dá a opção do /cit, né? Que é o copiar o comando de citação do LaTeX, que vai dar o /cit lá, a referência que você botou no Bibitex, ou melhor, que ele botou. Né? Então, isso facilita muito a vida do pesquisador, tanto por organizar, ter um lugar em que você pode fazer, como eu falei, as suas anotações, fazer grifes, ter um lugar para anotação, e além disso, poder colocar categorias para na hora que você quiser buscar, né? Vejam, são muitos artigos que eu tenho aqui, coitado, eu já estou usando quase toda a minha cota aqui de espaço, mas é muito legal para principalmente fazer estudos abrangentes que nem esses que nós falamos. Pessoal, então eu usei algumas referências aqui, né, para conduzir essa apresentação, e qualquer dúvida a gente pode discutir agora, se houver tempo, acho que tem, né, e também, se quiserem me mandar e-mail perguntando alguma coisa, meu e-mail é rebeca.schroeder@udesc.br. E fiquem à vontade para perguntar e esclarecer as dúvidas de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Rebeca. Está me escutando? Sim, alto e claro. Tá, ótimo. Que bom. Então, somos muito gratos pela sua palestra. É ótimo ver tudo isso que você mostrou, que realmente a gente começa a ter um volume muito alto de trabalhos. Se não se organizar, vira uma confusão. Um tema aí super relevante para quem está fazendo iniciação científica, mas se não está, vai escrever a monografia do curso, e somos bem privilegiados que você nos deu essa palestra. E então vamos abrir agora para perguntas. Eu estou vendo que o Luiz Nolasco escreveu a pergunta ali, as literaturas complementares recomendadas. Ela respondeu quando mostrou a bibliografia ali do material, Luiz. A professora Rebeca pode colocar ali um pouquinho para a gente dar um print ali nas suas referências? Eu não sei se a pergunta dele é referente ao material que foi apresentado na apresentação, ou se é bibliografias gerais para o trabalho específico de vocês, não sei. Não... Luiz, esclarece para a gente o que é que você quer especificar, ambos. Tá. Então, vamos bater um print aqui, todo mundo da tela da professora Rebeca, que eu vou bater. Não, super gente, bom. Então aqui eu usei, né, como referência os autores que são muito usados. Por exemplo, o Kitchenham, são duas referências aqui, são trabalhos que definem o que é um mapeamento sistemático da literatura, né? O Peterson, duas referências também, ele trata mais sobre revisões sistemáticas da literatura, mas toda aquela parte que eu falei ali de qual é uma literatura relevante, né? Vocês encontram no livro do professor Vaslavik, que é um professor aqui nosso, bem próximo da... Né? Tem alguns alunos nossos que também já publicaram resenhas, né? A Ana Klock, bem interessante, né? O trabalho dela mostra resumidamente o que faz um mapeamento e revisão sistemático. Também o trabalho do Diego Buschinger, ele fala também sobre nuances dos mecanismos de buscas, tá?
Bom, quanto às literaturas complementares, eu não entendo, não sei o que ele quer dizer com literaturas complementares, a parte do complementares, né? Mas, se você é da área de ciências da computação, essas bibliotecas aqui, ACM, Springer, Science Direct, Scopus, I3E, todas elas contêm literaturas relevantes para a nossa área geral de ciências da computação e todas as áreas também correlatas à ciência da computação, tá? E 3E, principalmente 3E, tem outras áreas também de ciências exatas, tá? Com relação ao que é uma literatura recomendada, não sei se você chegou a, não sei em que momento você acompanhou a apresentação, mas a gente tem, né, principalmente os artigos, né, e a gente falou um pouquinho do que é um bom artigo, né, um artigo precisa ser recente, quanto mais recente, melhor, preferencialmente em inglês, por causa da visibilidade, né, quantas citações ele tem, não significa que um artigo que tem poucas citações não é recomendado, tá? Mas é que um que tem bastante citações tem uma grande qualidade. Então, por exemplo, se um artigo é de 2020, né, desse ano, talvez ele ainda não tenha uma quantidade razoável de citações, porque ele é super recente, né? Então, veja, nem sempre a gente vai considerar esse critério, tá? Mas é isso, e o trabalho sempre preze por trabalhos completos, né? Nunca não, mas trabalhos curtos e posters tendem a ter uma visão limitada da área, tá? Obrigada. Respondeu, Luiz. Muito Oi, rápido. sim, obrigado, está esclarecido, obrigado. Ok. Temos aqui um bloco de perguntas do João Vitor da Silva. Deixa eu olhar ele aqui, pode deixar. Sobre quais tópicos do meu trabalho eu preciso revisar a literatura? Depende do seu trabalho, né? Mas somente aqueles que não tenho conhecimento ou sei pouco? Não, você tem que revisar tudo, porque inclusive o que você conhece pode estar defasado, né? E pode não ser completo, né? Então, muitas vezes a gente tem uma visão limitada do problema e da área, porque a gente não fez um estudo abrangente como esse, né? Então, não, você tem que abranger todos os tópicos, inclusive aqueles que você conhece, tá? Para o TCC, qual método é mais recomendado, MSL ou revisão? Bom, eu diria que é o MSL, com uma pequena revisão dos trabalhos. Então, o MSL é interessante para você identificar, como eu falei no final da apresentação, os trabalhos mais relevantes para o seu contexto. Uma vez que você identifica, você pode avaliar profundamente esses poucos trabalhos, talvez não executando um protocolo completo de revisão sistemática, mas avaliando na profundidade esses trabalhos para que você escreva na seção de trabalhos relacionados e deixe muito claro qual é a sua contribuição frente a esses trabalhos muito correlatos que a gente fala. Tá, além do Mendeley, a professora já utilizou o Zotero e EndNote. Já ouvi falar do Zotero e do EndNote também, mas nunca usei. Né? Eu gosto muito do Mendeley, mas eu preciso experimentar, né? Não sei o que é melhor. O que eu sei é que o Zotero, por exemplo, ele não tem um espaço de armazenamento. Então, às vezes isso é ruim quando... Hoje a gente trabalha muito na nuvem, né? Então, por exemplo, eu estou na minha casa, eu baixei um artigo e vou lá para o desk e quero continuar o trabalho, né? Então, aí, se não está na minha biblioteca pessoal ali no Mendeley, eu vou ter que baixar de novo, né? Então, essa é uma das vantagens que eu já sei de cara, né? Não sei outras nuances aí dessas duas ferramentas. Posso fazer uma complementação, Sim, João? por favor. Conversa com seu orientador também para não sair
lendo e dispersando, porque acontece isso também, né, professora Rebeca, às vezes o aluno está muito empolgado, mas ele tem uns que focam muito em algum determinado artigo, e tem uns que começam a ler loucamente e não sabe mais, né, então... Esse é um problema quando a gente não usa uma metodologia sistemática, né, a gente, digamos assim, abre leques para todos os lugares, começa, vou ficar louca, professora, é muito artigo, muita coisa, não, né, então, por isso que é bom fazer um processo sistemático, né, em que a gente sabe e seleciona aquilo que é realmente relevante. Quando o seu orientador já tem uma boa noção da área que quer que você trabalhe, ele geralmente vai te dar um conjunto de artigos, né, isso não é regra, tá? Então, bom, ele deu uma olhada lá, poxa, esse trabalho aqui é super relevante para a sua área, né? Então, assim, eu acho legal você começar por esses artigos e fazer aquele backtracking que eu falei, olha as referências desse artigo para ver o que é interessante, olha quem cita esse artigo, vê se não tem mais outros trabalhos ali, né? Então, esse backtracking é bem legal de fazer para um trabalho de conclusão de curso também, tá? Se você tem um ponto de partida com artigos enviados pelo seu orientador, ou até artigos que você acha e discute com o seu orientador, e ele, né, dá aquela certificação, esse artigo realmente é interessante para o seu trabalho, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho. Vai lá, professora. Sua opinião, porque claro que, como você disse, né, varia muito pela área, mas você podia dar uma janela de anos ideal para eu fazer a revisão do meu trabalho, realmente, de uma maneira geral, né, porque tem gente que considera já trabalho de 10 anos já uma janela muito grande. A gente sabe que tem áreas que bombam mais, porque agora se botar Deep Learning, acho que deve ter um trabalho por mês, né? Pelo menos, de impacto, né? Mas em média, assim, qual a janela que eu vou perguntar mais pontualmente? Qual a janela que você usa, em média, assim, de trabalhos 5 anos, 2 anos? Olha, eu uso para os meus tópicos de pesquisa 6 anos, tá? Uhum. Mas, assim, cabem algumas observações, né? Uhum. Vejam, tá, eu estou na área de computação, mas mesmo assim, dentro da computação, isso diverge muito do tipo de tema que eu estou pesquisando, né? Sim. Então, pode ser que tu também trabalhe na computação e talvez o leque deve ser maior ou menor, né? Para quem está na licenciatura, por exemplo, né? Eu acredito que essa janela é maior. Assim, eu não, de novo, não sou da área, mas eu tenho a impressão que essa janela é maior, tá? Engenharia também. Mas, no mais, assim, veja, eu não quero dizer que mesmo que eu use uma janela de 6 anos, eu não vou usar referências de 1982. Não quero dizer isso. Veja, a gente tem que ter bom senso, tá? Por exemplo, eu trabalho lá com uma das áreas de pesquisa é modelagem de bancos de dados, né? E aí a gente está trabalhando com modelagens recentes de bancos de dados no SQL, Só que existem alguns conceitos que são super importantes e que, assim, vêm lá dos primórdios da modelagem relacional. E tem um livro, por exemplo, que eu gosto muito, que é de 1982, né? Então, assim, não é porque eu gosto, é porque ele tem informações, uma metodologia completa para aquele tipo de modelo e que tem algumas coisas que podem ainda ser reutilizadas no contexto que eu estou trabalhando. Então, não quer dizer que eu não vou citar esse trabalho porque ele é antigo, tá? Então, a gente tem que ter esse bom senso, tá? Mas, no geral, vejam, o meu trabalho não vai concorrer com o trabalho de 1982, quer dizer, não vai trazer inovação para um trabalho de 1982, porque ele já está defasado, né, pelos próprios anos. Então, assim, para eu comparar hoje o meu trabalho com a contribuição científica da minha área no momento,
eu preciso comparar com trabalhos mais recentes. É isso que eu quero. O Fabrício fez uma pergunta ali, eu acho, né? Isso. Se existe algum tipo de avaliação para medir a importância de um artigo, além da citação do mesmo. Então, Fabrício, a CAPES, é um órgão do governo, ela tem comitês de área, né, no Brasil. Então, por exemplo, a área de banco de dados da ciência da computação, né? E até ano passado, eu acho, essa comissão se reunia e usava alguns critérios particulares dessa comissão para ranquear a qualidade dos veículos de publicação, né, dos eventos e dos periódicos, com relação à área em si, né? Hoje, todas as áreas da CAPES demonstram estar migrando para o uso daquele H-index e índices correlatos, e todos eles estão associados à quantidade de citações. Mas, como eu falei ali, né, ainda nessa transparência, a questão do ano de publicação é bem relativo, né? Se eu estou vendo um artigo 2020, eu não tenho como avaliar o total de citações dele, não vou me dizer nada, é um artigo desse ano, né? Então, assim, aí o critério de qualidade é olhar o material em si mesmo, né? O que o artigo está trazendo, é uma avaliação aprofundada dos resultados que ele demonstra no próprio texto. Claro, existem alguns critérios subjetivos, né? Por exemplo, um artigo, ele é bem quisto na comunidade quando ele tem alguns coautores, digamos assim, bambambãs, né? Eu mostrei ali um artigo do Andrew Pavlov, né? Ele publicou ali, um dos coautores dele é o Michael Stonebreaker, né? Ele simplesmente é o papa dos sistemas transacionais de bancos de dados. Então, quer dizer, quando eu olho um artigo desse, eu já falo assim, poxa, com Michael Stonebreaker, então, esse artigo deve ser bom, porque ele não ia botar o nome dele num artigo ruim, né? Então, assim, isso é uma questão que a gente adquire ao longo da vida de pesquisa, uma maturidade legal, né? Você começa a avaliar os artigos e começa a identificar quais são as pessoas que publicam de forma de muita qualidade em determinadas áreas, e a gente acaba vendo essas estrelas ali como coautores, pô, esse artigo é bom, entendeu? Então esses critérios são subjetivos, mas podem ser usados. O Luiz pergunta se algum autor que recomenda o período. Ai, não sei, mas eu acho difícil, isso é bem relativo, Luiz. Depende da sua área, do tema que você está pesquisando, é muito relativo, tá? Mas eu recomendaria como ponto de partida aquele livro que está até nas minhas referências aqui, o livro do professor Vaslavik, né? Ele tem muitas dicas assim nesse sentido, tá? Uhum. Pessoal, mais alguma pergunta? Aproveitem. A professora Rebeca hoje está com tempo para nós. Vamos lá. Acho que é isso, então. Agradecemos imensamente a palestra. Obrigados que estiveram presentes também. Espero que todos tirem proveito. Eu fiz várias anotações aqui. E é isso. Uma boa semana de eventos para vocês e agradecemos muito. Obrigada também a oportunidade, né? E os alunos que quiserem, eventualmente, que eu compartilhe a apresentação, basta me mandar e-mail. Essa gravação vai ficar disponível, né? Provavelmente no canal ali do YouTube do Interagir, se eu não me engano. E fiquem à vontade para me mandar perguntas por e-mail também.
vou responder à medida do possível, ok? Muito obrigada.